Sejam bem-vindos a mais um roteiro associativo. As bandas filarmónicas famalicenses vão ser, mais uma vez, protagonistas no tradicional ciclo de concertos do Ano Novo, na Casa das Artes. E, a propósito deste assunto, a Fama TV abre a conversa com as três bandas do Concelho e começamos hoje com a banda de Ribadave. Vamos falar um pouco sobre aquilo que tem sido a vida das bandas, nesta época também da pandemia, saber o que é que se pode perspectivar em termos de futuro, vivendo também nesta incerteza devido à pandemia de Covid, mas de qualquer das formas estamos cá para falar também sobre as dificuldades que as bandas têm atravessado. Vamos começar esta conversa com o mais recente presidente da banda de Ribadave, uma banda de resto filarmónica que foi fundada em 1816, já lá vão muitos anos, ainda não com esta denominação, mas agora já conhecida como a banda de Ribadave. Vítor Matos é o presidente há pouco mais de um mês. Obrigado por ter aceitado o convite para conversar sobre a banda. E começando pelo princípio, como é que chega a presidente da banda de Ribadave? Foi muito simples. Eu fui músico daquela casa já há alguns anos atrás. Fiz lá a minha formação musical. Tinha 9 anos quando fiz a minha primeira festa. Ainda me recordo, Lamoso, Passos Ferreira. E dei continuidade até aos meus 21 anos. Portanto, andei cerca de 12 anos na banda de música. Portanto, ali é algo que nós sentimos. E há uns tempos atrás, o ex-presidente da Associação Cultural de Banda de Ribadave lançou-me um desafio. Ele já está naquela casa há 17 anos e disse-me: Vítor, tu és a pessoa ideal para, numas próximas eleições, ires à luta, porque também sentes isto, sentes esta atividade, corre-te na veia, corre-te no teu sangue esta dinâmica que nós temos, passaste por alguns problemas, algumas aventuras na nossa banda, e aquele bichinho ficou, disse que ia pensar, e o Sr. Artur Duarte Silva, uma pessoa muito persistente, ia-me tocando no assunto quanto em vez, e achei por bem, naturalmente, disse que estaria preparado para assumir esta responsabilidade, e é efetivamente uma grande responsabilidade, porque é muita gente dentro daquela casa, dentro da nossa associação, e coloquei só uma questão, coloquei só uma condição ao ex-presidente da Associação da Banda de Ribadave. Foi: eu iria a eleições, eu daria o meu melhor, mas teria que ter por trás de mim a maioria da direção, da ex-direção, porque gente muito útil, gente que fez um trabalho meritório, gente incansável, e eu não podia ir fazer uma lista com alguns elementos que não soubessem daquilo que iríamos trabalhar. Falta de experiência também. Falta de experiência. Então, foi a minha condição que eu coloquei, o Sr. Artur Duarte e a maioria da direção acedeu, então foi fácil. Fomos Cá estamos, no dia 21 houve as eleições e cá estamos. É natural e é indissociável nós falarmos desta pandemia que tem afetado. Nós sabemos que as bandas filarmónicas têm, como tudo o resto, despesas inerentes também que são incontornáveis. Nós estamos já com cerca de 2 anos de pandemia. Como é que tem sido viver estes momentos em que não há saídas, há exatamente não se sabe, há indecisão de saber se, ainda com marcação de atuação, não se sabe se a poucos dias dessa atuação se a coisa vai naturalmente ser cancelada. Como é que tem sido esta vida? Não tem sido fácil e pelo que eu me apercebi e pelas conversas que tenho tido com a atual direção, já reunimos, já falámos do nosso futuro e também do passado recente, e sentimos imensas dificuldades porque os músicos precisam das romarias, precisam das festas, precisam dos concertos para se motivarem. Então é preciso fazer um trabalho extra de motivação dos próprios músicos. São músicos muito jovens e há que é difícil, não é? E aí tenho que dar os parabéns à antiga direção. Como sabe, eu estou cá há muito pouco tempo.
e eles têm motivado como podem. Temos a escola a funcionar, a nossa escola de formação a funcionar. Há lá miúdos a correr, a aprender e começamos agora os ensaios. No final do ano passado, começamos a fazer os nossos ensaios. Já temos em carteira, se não houver aí problemas novamente com a pandemia, já temos uma boa carteira de romarias, de concertos e que já estão em automotivação, diria, já as coisas já começam novamente a funcionar, mas admito que no passado recente as coisas não foram fáceis. Não foram fáceis. Como é que se arranja músicos para uma banda deste tipo? É importante ter essa escola de formação. Por outro lado, não havendo essa escola de formação, como é que se arranja músicos? Tem que se ir captando músicos. Nós sabemos que também bons executantes também têm o seu preço e têm também convites e vão procurando outras saídas. Como é que é no vosso caso? Isto é um bocadinho como o futebol, não é? Os bons jogadores, eles vão jogar para onde querem. Felizmente nós estamos num concelho em que a parte cultural é boa, ou seja, temos aqui boas escolas, nomeadamente a Artab, que é uma fonte municiadora das bandas de música, e nós temos efetivamente muitos jovens que da Artab, excelentes músicos. Depois teremos músicos que também já estão ligados há muitos anos à banda, que têm ali já já faz parte da família, trazem mais músicos que conhecem de outros lados, de outras escolas, e aquilo funciona um bocadinho como família. Mas essencialmente agora nós temos cerca de entre 50 a 60 músicos, andará sempre por esses números. Mas temos muita gente jovem, e nomeadamente aqui da escola da Artaf. Como é que nós sabemos que estas situações, e nomeadamente agora com a falta de espetáculos, como é que têm sido os apoios financeiros? A gestão também tem sido bem feita, e já me falou da direção anterior. A gestão foi bem feita, ficaram com um razoável fundo de maneio, e os apoios têm vindo também de que lados? A antiga direção, vou chamar assim, são pessoas muito responsáveis e levaram em linha de conta isso. Fizeram uma gestão da parte financeira boa. Temos um saldo bom, razoável em carteira, que nos tem permitido suprir as nossas despesas correntes. Felizmente não devemos nada a ninguém, não há um fornecedor que nos diga que devamos alguma coisa. E graças a essa gestão financeira da antiga direção, que nos permite agora olhar para o futuro e com positivamente, e contamos também com o apoio, como é óbvio, aqui da Câmara Municipal, que é fundamental o apoio, que nos permite reestruturar, agendar, fazer o nosso calendário para a época 2022. E seguramente, se tudo correr como esperamos, não vamos passar qualquer problema. Vamos fazer uma boa época, com a mesma dinâmica que temos feito no passado, e espero que corra tudo bem. E é isso que eu estou à frente agora da banda, e vou lutar por todas as maneiras, e é um dos meus principais objetivos, é que efetivamente que terminemos o ano de 2022 com o mesmo sucesso que tivemos nos anos antes da pandemia, porque foram anos que a banda esteve muito bem. E, aliás, eu gostaria de mencionar, sendo a nossa banda bicentenária, nós tivemos, como provavelmente saberá, no ano passado, em setembro, fomos convidados para Lisboa, sim. Em Lisboa, fizemos uma atuação brilhante e fomos muito aplaudidos. Já que fala da atuação, naturalmente, vamos falar do repertório. E normalmente, como é que é feita a escolha do repertório da banda? É da responsabilidade... É diretor artístico. Nós temos um diretor artístico. Nós também, na direção, somos músicos. De alguma forma, subrepticiamente, também gostamos de meter a nossa colherada, mas diria que o nosso diretor artístico, o professor Hugo e maestro Hugo Ribeiro, é o responsável
por todo o repertório que nós tocamos e estudamos e interpretamos. Ele é a pessoa máxima com as responsabilidades que são essas mesmo, de pôr a banda a tocar um repertório que seja um repertório corrente, boas peças, e efetivamente ao longo dos anos que ele já lá está, e já são alguns, tem sempre conseguido ter resultados muito positivos. Quando me diz que também foi músico, agora não participa enquanto músico, sendo presidente, como é que é? Ou de vez em quando vai fazer a sua perninha também? A vida dá muitas voltas, não é? E eu, como lhe disse, fui 12 anos naquela casa a tocar clarinete, e depois segui outras vidas, não é? A vida não é fácil. Depois fiz o serviço militar e depois estive lá algum tempo. Depois fui para longe, não tive a oportunidade de voltar à música. Aliás, estive noutras coletividades, lá também em Ribadave. E há um bichinho, mas eu vejo estes jovens que eles são terríveis, eles já parecem que nasceram a tocar música. Pois, no nosso tempo também não havia YouTubes. Também. Exatamente, nós tínhamos sempre mais dificuldades na execução, no estudo, não tínhamos tanto tempo para estudo. E os jovens atuais, eles fazem da música a sua vida, eles é de manhã à noite a estudar e a tocar, por isso que eles aprendem com grande facilidade o repertório que lhes é colocado. Eu lembro no passado, na minha altura, quando eu tocava, nós tínhamos algumas dificuldades em ensaiar, as condições não eram boas, precisávamos de muita vontade, muita motivação para que as coisas corressem bem. Agora os miúdos estão na escola, a vida deles é aquela, é tocar música. Então, quando o maestro lhe coloca uma obra à frente, eles já conhecem, já rapidamente interpretam aquela peça, aquela obra, aquela marcha, tudo. Há bocado falou-me em que de vez em quando, e até porque a direção é composta também por músicos, como diria alguém, músico uma vez, músico para sempre. Para não é? sempre, isso fica assim. O facto de vez em quando, essa entre aspas, colherada que me vai dizendo, é importante, fazem muita pressão junto do maestro, há muita discussão no bom sentido no que concerne ao repertório. Sim, nós fazemos benchmarking, não é? É a nossa responsabilidade. Nós ouvimos aqui as bandas do Conselho, a banda de Famalicão, a banda de Arnoso, ouvimos a banda da Trofa, a banda várias, Pividem, e nós fazemos esses marcos. Olha, aquela peça é boa, é moderna, é contemporânea, está a ter sucesso. O que é que nos impede nós também de executar aquela peça como deve ser? Então, isto é tudo um bocadinho... É esta a vida, é fazer prospecção das melhores obras, das melhores partituras e executá-las. Há muito despique, há muita, vamos chamar, e não sei, eu parto do princípio que a concorrência é sempre salutar. Saudável. Como é que é com o resto das bandas do Conselho? E não só. É uma concorrência muito, muito saudável. Porque há exatamente concertos e espetáculos que são de despique, não é? Despiques. E isso é aquilo que nós gostamos. E um dos meus objetivos, eu já escrevi a todos os executantes, que é: o mais difícil é ir para uma festa ou para uma romaria onde não haja despique. É difícil porque não há aquela motivação. Não é? E quando nós vamos para uma festa, vamos fazer um despique com a banda de Famalicão. Aí há uma motivação extra, os músicos apresentam-se ali. É tipo um derby, não é? É um derby. Aqui com as nossas bandas do Conselho é mesmo derby. E depois existem outras bandas muito boas, bons executantes, bandas militares, com músicos militares que andam aí a circular também entre as bandas por aqui. E tudo isso causa concorrência saudável, e quem lucra com tudo isto são as pessoas que ouvem a música, e todos nós que gostamos das bandas filarmónicas, que já hoje em dia, quando se fala numa banda filarmónica, dá a impressão que não é aquela coisa como as bandas rock, as bandas pop,
mas faz parte da cultura de um povo e nós temos que assegurar por muito mais tempo que estas bandas filarmónicas tenham o seu espaço. Tem o seu espaço É como o atualmente. folclore, não é? A continuidade, não é? A história de um local, não é? Esta banda conta a história de Ribadavia. Nós já passámos 3 séculos. A banda de Ribadavia já passou por 3 séculos. Como disse, 1816, século XIX, século XX, século XXI. Cabe-me agora, enquanto presidente e à minha direção, assegurar que durante mais algum tempo a banda tenha sucesso e consiga colocar em prática esta dinâmica, levar o nome de Ribadavia o mais longe possível, a nossa cultura. Isto é uma cultura já bicentenária, por isso é com grande orgulho que eu vou assumir e assumi este papel de presidente da banda de Ribadavia. Naturalmente, presidente, recém-presidente, já com projetos em mente, assim que possa partilhar connosco o que é que quer, assim logo de entrada, o que é que quer... Eu tenho uma prioridade. Nós priorizamos, já tive as primeiras reuniões com a minha direção, já priorizamos alguns vetores e há um vetor que eu vou dar algum enfoque, que é exatamente a escola de música. Eu gostava muito que a nossa escola de música, que tem lá jovens executantes a aprender música, que me municiasse depois a banda. Ou seja, que nós conseguíssemos extrair da escola de música músicos que depois dessem continuidade na banda. Ou seja, a banda de Ribadavia com prata da casa. Exatamente. Que era assim num passado, era assim quando eu lá estava, quando eu fui para a escola de música no passado, há uns anos atrás. O meu objetivo era que, quando saísse dali, ir para a banda era o meu grande objetivo. Hoje temos alguns miúdos, muitos deles a tocar instrumentos que não são propriamente instrumentos compatíveis com a banda filarmónica, mas fazemos muito gosto tê-los lá e aprendem música, é cultura, mas eu gostaria de dar algum enfoque a poder extrair dali, a poder capitalizar essa formação depois para a banda de música. É um dos meus primeiros objetivos. Ainda não tive a oportunidade de reunir com o responsável pela parte de formação, que é o Sr. Tiago Torres, um excelente músico também, e irei falar com ele e irei dar-lhe conta dos meus objetivos para aquela área e esse é um dos primeiros. Ou seja, pode estar um jovem a aprender guitarra, mas tentar fazer com que ele também pegue num instrumento. Exatamente. Gostaria muito dos jovens que tocassem trompa, que tocassem bombardino, que tocassem clarinete, que tocassem trombone, tocassem percussão e que depois pudessem também alimentar a banda, porque, como disse há pouco, Humberto, os músicos custam dinheiro também, não é? Era aí que eu ia chegar. Fala-me em 50, 60 músicos que compõem a banda. Isto, grosso modo, em termos de orçamento, uma banda para sair do seu espaço, para se deslocar para um espaço, para fazer para participar numa festa, num espetáculo, num concerto, isto normalmente ronda um valor mais ou menos. Valor para que até para que se tenha pudéssemos estar tranquilos, que não houvesse depois de derrapagem, seria um valor entre os 3.500 e 4.000 euros por festa, o que hoje é muito difícil arranjarmos festas por essa ordem de grandeza, que é também dos meus objetivos, é fazer um trabalho com calma, já preparar a época 2023, ver as melhores festas, ver as festas onde nós podemos faturar um pouco mais, tentar, porque nós temos um limite de festas por ano. Nós próprios nós decidimos, não queremos fazer mais de 20 festas. Até porque isso implica muitas horas, não é? Muitas horas, e 20 festas, se reparar, fins de semana já é muitos fins de semana, muitos meses. Os próprios músicos começam a ficar cansados. Portanto, nós temos também saber gerir, fazer esta gestão muito bem. E uma logística enorme, não é? Uma logística enorme. E se nós puder escolher durante este período boas romarias, boas festas, alguns concertos onde possamos ganhar um pouco mais, quanto melhor. Portanto, esse cabe-me a mim e à minha direção fazer esse trabalho de casa e poder de alguma forma selecionar as festas. Caso contrário, como deve depreender, poucas festas poderão pagar esse valor. A maior parte das festas dão-nos prejuízo.
que depois nós temos que compensar com o subsídio que nós obtemos da Câmara Municipal, com as nossas cotas dos nossos sócios, que muito prezamos. Temos bastantes sócios. Já agora, quantos sócios têm e pagadores? Porque isto é importante. Temos cerca de 350 sócios em Ribadavia, portanto... Uma cota... É muito... Pode rondar desde 5 aos 100, mais ou menos. Temos pessoas que nos dão 5 euros com toda a vontade e que nós agradecemos muito, e não deixam de ser sócios, como o que dá 100 euros também. Portanto, nós temos também um trabalho a fazer no terreno, fazer esta gestão de sócios. São pessoas que gostam de música. Um sócio gosta da música, e é para ele que nós trabalhamos também. E temos que dar algum enfoque a essas pessoas e agradecer-lhes honestamente que nos ajudam, e é com esse dinheiro que nós conseguimos também gerir depois as eventuais despesas que muito jogo de cintura, ter. Não é? Muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. Não é propriamente uma brincadeira gerir uma banda. Portanto, tem que se ter responsabilidade, humildade, e quando eu digo humildade, para saber e pedir aos nossos associados que nos possam ajudar. E fazer boa figura, não é? Que essencialmente a banda leva o nome, neste caso da nossa vila, longe. É um excelente cartão de visita, não é? Exatamente. É um excelente cartão de visita. Nós estamos, e eu comecei esta nossa conversa falando dos concertos de Ano Novo na Casa das Artes Vila Nova de Famalicão. Tem-se visto nos últimos anos sempre casas cheias, porque significa que os famalicenses apoiam e mimam as bandas, gostam das bandas filarmónicas. 29 e 30, como é que vai ser o concerto da banda de Ribadavia? Vai ser no dia 30. No dia 30. Como é que vai ser? Vão fechar este ano? É um dia difícil, porque é exatamente o dia das eleições. Portanto, temos as eleições a concorrer com a nossa atuação. Mas, felizmente, nós, onde a banda da Ribadavia vai, isto é como um clube de futebol, leva os seus adeptos atrás, e eu tenho quase certeza que vamos ter a Casa das Artes ali cheinha como um ovo, dentro das condições possíveis, não é? Por causa da pandemia. Mas é às 16h30, dia 30, que foi na Casa das Artes, foi o dia possível, porque temos as outras bandas também no dia 29, a Dores Noso e a banda de Famalicão. E lá estaremos com os nossos músicos, estaremos cerca de 55 músicos e tocar um repertório excelente. Se o Jorge Humberto puder lá estar, vai gostar do que vai ouvir. Claro, e esperamos sinceramente que as pessoas lá apareçam. Muito bem, muito bem. Naturalmente, estas nossas conversas não vão ficar por aqui, é um até breve, fechando esta nossa conversa de hoje e esperando que tudo volte ao normal, até porque as bandas precisam de trabalhar e também levar, como se costuma dizer, a bandeira de Ribadavia e do Conselho, sobretudo, a todo lado, e naturalmente termos aí os músicos também incentivados para que isto ande. Não sei se quer deixar alguma mensagem para quem nos está a ver e ouvir, naturalmente, mais uma vez o convite também para o vosso concerto. Eu agradeço imenso esta oportunidade. Desde já quero agradecer aqui à rádio e à Fama TV e ao vosso auditório. Gostaria mesmo de dizer ao vosso auditório, aos ribadavenses, aqui no fundo aos famalicenses, que ajudem, que participem, que ajudem as bandas filarmónicas no seu Conselho A3 e que é uma grande bandeira aqui para o Conselho. Como disse, leva o nome do nosso Conselho bem longe e nós precisamos efetivamente da ajuda de todos, porque as bandas filarmónicas têm que continuar a trabalhar e, acima de tudo, se reparar, e não falámos nesta entrevista e como poderíamos ter outras, é gente muito jovem agora. No passado recente via-se músicos já com alguma idade, agora vê-se músicos muito jovens, e isso é o futuro deles, começa pelas bandas e quiçá onde vão parar. Por isso eu gostaria de pedir a todos que nos ajudassem no bom sentido, ajudassem-nos a aparecer aos concertos e quando virem uma banda filarmónica que parem um bocadinho para escutar a nossa música. Vítor Matos, quero agradecer mais uma vez o facto de ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Jorge, e um bom ano para vocês, 2022, para vocês aqui na Fama TV, na vossa rádio. Muito bem, foi então a conversa com o mais recente presidente da banda de Ribadavia, Vítor Matos. Concerto no dia 30, 16h30 na Casa das Artes Vila Nova de Famalicão. Não percam. Obrigado.